Um manual de identidade visual ou um manual de marca é muito mais do que uma ferramenta estética e hoje eu vou te explicar o porquê disso, depois da vinheta. Fala meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje vou falar sobre algo que não estou tão acostumado, que é manual de identidade visual ou o manual de marca e como criar um manual que realmente seja útil. Na verdade, você aqui, eu estou falando com você, empresário, você que trabalha em empresa, você não vai criar um manual. Mas como avaliar um manual para saber se ele vai ser realmente útil para você ou não? Acho que isso é mais importante do que saber como criar. Mas para isso, primeiro a gente precisa ter um entendimento do que é um manual de identidade visual. Supostamente, e digo supostamente porque nem todo manual é assim, supostamente, o manual de identidade visual é um guia para que você consiga aplicar a sua identidade visual, aquela identidade visual que o designer, que o estúdio, que a consultoria criou para você, da melhor maneira possível, sempre favorecendo a aplicação da sua marca e da sua identidade para que ela não seja descaracterizada, trazendo padrões que lhe deem liberdade para aplicar isso das mais variadas maneiras. E sim, padrão traz liberdade, porque a partir do momento que você sabe o que você pode fazer, você tem liberdade para brincar dentro daquilo. Qual que é a grande questão aqui? Muitos designers, inclusive, tratam o manual como uma entrega puramente estética. Falam, não, eu vou entregar o manual para ele saber como aplicar o logo. Isso é uma questão sim, mas não é, eu diria que não é 10% da maior importância de um manual de identidade visual. Por quê? Quando você faz uma entrega puramente estética, ela não vai considerar questões de aplicabilidade dessa marca. Então o que a gente vê muito comum dentro da entrega de um guia de identidade visual? Qual que é o comum da gente ver? O logo, como não aplicar, como aplicar e uma porrada de mockup. Ah, paleta de cor, tipografia e tal, né? Que fundos que pode aplicar, que fundos que não pode fazer degradê e tal, isso, aquilo outro, e uma porrada de mockup. Tá, mas e contexto? E dentro de uma estrutura, como que ele entra? E se eu for, e na minha aplicabilidade, no meu dia a dia, na minha realidade, como que eu posso aplicar isso? É isso que um manual estratégico, um manual que pensa que é uma entrega estratégica, um manual de identidade visual estratégica, vai pensar. Ele vai trabalhar muito mais no sentido de aplicabilidade do que de estética. Então não é ter um monte de mockup para te mostrar como que ele vai ficar bonito no teu uniforme, na tua fachada, que você talvez leve 200 anos para fazer, espero que eu não leve 200, sério, mas às vezes demora 10, 20 anos, você não precisa de um mockup de fachada se a sua empresa não tem uma fachada. Mockup lá de cartão de visita, que hoje são poucos segmentos que ainda usam, ou mockup disso, daquilo. Você não precisa dessas coisas. O que você precisa é de um entendimento pleno de como fazer a aplicação dessa identidade visual nas mais variadas situações. Por exemplo, se você vai aplicar na vertical, como é que você faz? Se você vai aplicar ele num lugar onde não vai dar legibilidade, como é que você faz? Ele tem uma tagline, não tem uma tagline? Quando que ele deve ser usado com tagline? Quando ele vai ser usado sem? Quais são as versões? Quando que usa cada versão? Essas são as perguntas que essa identidade deve responder. Ele tem uma textura, um padrão gráfico que permita que você use esse padrão gráfico ao invés de um logo em algum material, como por exemplo num capacho. O Diro fala muito disso, né? Nunca coloque o seu logo num capacho, porque não faz sentido você querer que o seu cliente pise na sua marca. Então, você vai sempre pensar nisso, em aplicabilidade. Um manual estratégico de identidade visual, um manual de identidade visual que pensa de maneira estratégica, que é uma entrega estratégica, ele vai ser muito direcionado à aplicabilidade, à realidade daquela marca e às necessidades que ela tem em termos de aplicação. Não é menos e nem mais do que isso, é o fundamental para que a marca funcione e para que ela seja aplicada corretamente.
Tudo que vai além disso é floreio. Tudo que vai além disso, não posso nem chamar de maquiagem, porque maquiagem às vezes é importante, mas é desnecessário. Eu perdi o termo que eu ia usar aqui, mas tá tudo bem, mas assim, não é importante. Aquilo que não é necessário não precisa estar no manual. O manual é para ser um guia objetivo de uso da sua identidade. Nada mais e nada menos do que isso. Quer rechear com mockup? Manda isso numa apresentação para o cliente, receba isso numa apresentação. Eu sei que você, cliente, muitas vezes fica encantado com mockup, pensando, nossa, como seria legal ter essa fachada bacana e tal. Tente um pouco se desviar dessa percepção e trazer para si a ideia de que, legal, eu consigo aplicar isso no ponto de contato que eu tenho, eu consigo aplicar esse logo a laser na minha máquina, eu consigo fazer uma etiqueta de propriedade para os meus equipamentos, eu consigo fazer... Pense nisso, isso é o que importa. Eu consigo aplicar isso nas minhas mídias, nos meus pontos de contatos, nos meus anúncios, nos meus vídeos, consigo aplicar isso em todos os canais? Consigo. Vai funcionar legal? Vai funcionar legal. É isso que importa. No manual tem todos os exemplos de como eu usar isso, ou pelo menos tem exemplos suficientes para que eu saiba como fazer isso? Tem. Perfeito. Esse é um ótimo manual de identidade visual que me entrega aquilo que eu preciso saber, aquilo que realmente importa. É assim que a gente avalia um bom manual e é assim que nós construímos bons manuais de identidade visual aqui na Salcio. O importante é aquilo que você precisa, aquilo que o projeto e que o cliente precisa. Os mockups são meros detalhes, beleza? Se você gostou desse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, clica aqui embaixo no curtir e comenta. Se você é designer e acabou caindo por aqui, você faz isso que a gente disse para os seus manuais de identidade visual ou você recheia de mockup para encantar teu cliente? Mais do que isso, se você é cliente, você já recebeu um manual de identidade visual que você percebeu que não era tão útil assim? Conta pra gente aqui na parte dos comentários, eu tô ansioso para ouvir o que vocês têm a dizer. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!